Pensando agora em outra implicação para o oitavo mandamento, não furtarás, não é? Podemos também avaliar esse mandamento a partir de uma perspectiva social, ideológica, política, tá? Se aprendemos então que o oitavo mandamento fala sobre insatisfação ou satisfação, não é? E é um mandamento que nos ensina a libertação que Deus nos deu, não é? Para agora livres no Senhor, sermos agora satisfeitos, confiando no nosso bom pastor, confiando na sua providência. Então eu não preciso mais, não é, ficar colocando em meu coração esse desejo, não é, de ter aquilo que não me pertence. Eu estou satisfeito com a vida que Deus tem me dado, tá? Então eu me alegro com o que Deus tem dado a mim, como Ele tem conduzido a minha vida, porque eu confio nele como meu pastor, não é? E a maneira como ele me conduz é uma maneira sábia e justa, e também me conformo como o Senhor tem conduzido também a vida do meu irmão, não é? Do meu próximo, não é? Inclusive pensando em que há uns que estão prosperando, não é, mais e outros menos. Se os meus irmãos estiverem prosperando mais, estiverem avançando, tendo sucesso na vida, amém. Eu devo glorificar a Deus por isso, não é? E ficar feliz com a prosperidade na vida dos irmãos. Se eu estiver insatisfeito porque meu irmão está prosperando e eu estou não assim nem avançando tanto dessa forma como eu gostaria, então eu estou sendo insatisfeito e, portanto, quebrando o oitavo mandamento, não é? Meu coração furtando. Esse é o princípio. E lembre-se do princípio da lei. Deus não condena somente o ato, mas a raiz desse mal, tá? Aplicando isso de uma maneira um pouco mais social, podemos identificar, tá, uma ideologia política ou um movimento político, tá, que foi realmente arquitetado e pensado para externar, tá bom, a insatisfação. E não é fácil você identificar que sistema é esse. Sim, estou falando do marxismo, tá? O marxismo e todas as suas formas ou desdobramentos históricos, tá bom? Suas aplicações políticas como comunismo, socialismo, tudo o que você vê na ideologia revolucionária, desde o marxismo mais raiz, digamos assim, até as inovações do marxismo, tá? O comunismo na sua raiz, até as inovações ou adaptações do comunismo, pensando até na questão da Revolução Cultural, do marxismo cultural em si, tudo isso é uma grande expressão de insatisfação. E aí você pode colocar tudo na conta. Por exemplo, a luta de proletariado contra a burguesia, por exemplo, não é? Aquele que tentou sistematizar a insatisfação que já está no ser humano. Eu já disse em alguns vídeos aqui que, na verdade, nós não precisamos de Karl Marx, né, ou de outros teóricos da revolução para a revolução. A revolução é algo que está na natureza humana, não é? A partir da queda é o que nós nos tornamos. Adão foi o primeiro revolucionário da história, entende? Junto com sua esposa. E nós, como filhos, nesse sentido, naturalmente de Adão, não é? Herdando sua natureza caída, também somos, por natureza, revolucionários. Então, é questão de ocasião para manifestarmos a nossa revolução, não é? No lar isso acontece quando os filhos ficam rebeldes contra os pais, não é? Quando alunos ficam rebeldes contra professores, não é? Quando cidadãos não respeitam a polícia, não respeitam os magistrados, o governo. Tudo isso é uma manifestação de revolução. Às vezes, a atitude de desobediência civil não configura revolução, porque está baseado na justiça de verdade, não justiça dos homens, não é? Mas na justiça de Deus. Então a pessoa percebe que o Estado não está cumprindo o seu papel, não é? E está agindo de maneira autoritária, não respeitando a liberdade dos cidadãos e fazendo mal aos cidadãos. Então, obviamente, eu não posso dizer que a atitude dos cidadãos de reagir com relação a isso seria uma atitude revolucionária. Entende? Não, seria apenas uma resistência, digamos assim, né? Nós não queremos submeter a um Estado que luta contra Deus. Qual o sentido disso? Eu, como cristão, preciso sempre optar por Deus, não é? A lei magna, para mim, é a lei de Deus, não é outra lei. Entende? Como cidadão brasileiro, me submeto às leis do meu país. Mas se em algum momento as leis do meu país forem de encontro à lei de Deus, então eu obedeço à lei de Deus, tá bom? Nem que isso me traga prejuízos no Estado. É assim que o cristão tem que pensar, tá certo? Então, todo pensamento revolucionário é um princípio sistemático de quebra do oitavo mandamento, não é? O que os marxistas tentam realmente explorar no coração das pessoas é a sua insatisfação. Às vezes a pessoa, por princípios cristãos, ou, como diriam os marxistas, por princípios burgueses, não é? Por princípios cristãos, elas têm insatisfação, com certeza, mas elas, por esses princípios da palavra de Deus, elas lutam contra essa insatisfação
pedem perdão a Deus, pedem misericórdia, pedem ajuda para que Deus realmente dê sabedoria a elas. Isso é bem comum no contexto cristão. Os marxistas, então, ou a revolução, a ideologia em si, quer, nesse sentido, quebrar com essa insistência de lutar contra a sua própria natureza. E quer que a pessoa realmente explore o que sua natureza caída quer. Tá bom? Então, quando você pensa nessa luta, mais uma vez, né, do proletariado contra a burguesia, né, e foi uma grande frustração de Marx, né, porque ele pôde perceber que isso só não bastaria, entende? O povo tem uma cultura que não é, nesse sentido, revolucionária. A natureza pode ser, mas a cultura não. A cultura comum do Ocidente, o original do Ocidente, é uma cultura que vem de princípios bíblicos. E é isso que o marxismo quer quebrar, não é? Destruir a cultura cristã, a cultura que tem princípios bíblicos, não é? Essa cultura ocidental. Para que então a revolução saia do coração e realmente domine a sociedade. Então você pensa, por exemplo, em feminismo, não é? Toda essa questão da revolução sexual, tudo isso é insatisfação. Tudo isso é insatisfação. Tipo, isso se aplica de maneira tão profunda nessas questões sociais que as pessoas estão insatisfeitas mesmo com o próprio corpo, não é? Ou com a sua própria sexualidade, entende? Então, poxa, é mais ou menos assim. Eu não aceito a maneira como Deus me criou. Eu não aceito a maneira como eu nasci. Eu não aceito ser homem, eu não aceito ser mulher, eu não aceito... Entende a situação? Então, tudo isso são insatisfações, tá? E as pessoas são incentivadas, então, a colocar a insatisfação para fora e agirem de acordo com essa revoluçãozinha no coração, com essa revolta. Isso é pecado contra o 8º mandamento. Entende? São pessoas que estão furtando no seu próprio coração, porque querem ter uma vida que não é sua. Querem viver contrário à sua própria natureza. Não aceitam a maneira como Deus nos criou, como Deus está conduzindo a nossa vida. E isso se aplica tanto a pessoas que são ímpias, a pessoas revolucionárias de movimentos sociais, não é? Que não creem em Deus, como também a mesmo cristãos que estão insatisfeitos hoje. Então, observando essa questão, tá, dos movimentos sociais, nós vemos no marxismo, nas tentativas de implantação do socialismo / comunismo, não é? Justamente a sistematização da quebra do 8º mandamento, fazendo com que as pessoas vivam a furtar no seu coração e literalmente furtar e roubar, porque socialista que é socialista, marxista que é marxista, vê lógica no assalto. A realidade é essa. Não adianta esconder, porque a internet não perdoa ninguém, tá? Vamos lá.